Olá, meus amigos, um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, vamos para mais um podcast. Hoje, visita ilustre, muita gente me perguntando, é a Michele hoje, é a Michele hoje, é a Michele, é a Michele, é a Michele. E hoje é a Michele, professora Michele, a gente vai entender por que tem o nome professora Michele ali na frente. Podcast de número 8, onde a gente bate papo com as pessoas aqui, alguns convidados que a gente chama para poder ajudar você a trabalhar no sítio. A gente tem um foco aí com criação de galinha caipira, mas a gente está abrindo aí o foco para pessoas aí que vai te ajudar a trabalhar no sítio, seja com criação de animais, seja com plantação, seja com sua cabeça, para melhorar sua cabeça em relação a alguma transição e alguma coisa desse tipo. E hoje a gente fala com a Michele. Michele, um grande abraço, obrigado por ter aceitado o convite e seja bem-vinda. Muito obrigada, Sandra. Eu que agradeço muito por estar aqui. Parabenizar por esse projeto do podcast, muito bacana, né? Que traz muita informação super útil e interessante. A gente conhecer um pouquinho das histórias, né? É muito motivacional mesmo, né? Isso sim dá bastante motivação para a gente continuar, para a gente seguir. Isso que é interessante. A gente quer realmente motivar as pessoas, que as pessoas entendam que a gente não chegou aqui do nada, que a gente errou, que a gente acertou. Normalmente a gente erra mais do que acerta, mas a gente está aqui e às vezes as pessoas se inspiram aí na gente e a gente tem que mostrar quem a gente é. Você concorda com isso? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que até é interessante a gente, a partir dos erros, dos equívocos de outras pessoas, a gente utiliza isso como crescimento. E até a partir dos nossos também, né? E evitar que outras pessoas cometam os mesmos erros, né? E tenham os mesmos equívocos e consigam seguir adiante melhores ainda, né? E é legal também, antes até que eu lhe dê meus presentes e você se apresente de verdade, deixar registrado que você é a segunda mulher que a gente conversa, teve a Lília primeiro, terão outras. Aqui não é Clube do Bolinha, porque eu sei que mulheres têm muito mais a falar até do que a gente, marmanjo de barba. O Renzo, eu só chamei o Renzo, que ele está aqui, ele vai dar risada que ele está ouvindo aí. Só chamei o Renzo porque tinha a Thaísa também. Ele deve estar dando risada lá. Mas é assim, a gente precisa que as mulheres falem, porque elas estão no mercado, elas estão entendendo. Você que é marmanjo que está me vendo aqui, tem uma mulher aí esperando você em casa, tem uma mulher do seu lado aí, a força está nela, viu, meu velho? Levante aí, dê um abraço nela, porque ela que merece. Michele, dois presentes que eu vou te dar. O primeiro, quais são suas redes sociais? Fale para o povo, quem estiver ouvindo, para poder te seguir. Hoje, né, atualmente, Sandro, eu estou com o Instagram. Depois eu conto um pouquinho porque eu acabei criando esse Instagram, certo. Já tem um tempinho. E o Instagram, professora, né, profa.michele Mendonça, sem o cedilha, tudo junto. É mais fácil, né, por lá tem a minha caixinha de e-mail, então se quiser mandar um e-mail, pedir algum material, tal, que é o que normalmente o pessoal faz, pode clicar lá no e-mail, vai ser direcionado diretamente para o meu e-mail. Mas hoje o foco, assim, eu tenho um canal no YouTube, mas está muito... não está sendo trabalhado mais por falta de tempo mesmo, de dedicação, mas eu espero que em breve eu consiga colocá-lo, né, mais vídeos e interagir mais por lá. Mas praticamente é o Instagram mesmo que eu tenho utilizado para me comunicar e me conectar assim, com o pessoal, com os produtores. Então, é o profa.michele Mendonça. Mas lembra para o pessoal aí, ó, profa é PROFA Michele, como se escreve, MICHELE e Mendonça sem o C cedilha. Isso eu estou falando para você que está ouvindo a gente nas plataformas digitais e no YouTube. Na descrição, tanto da plataforma como na descrição do YouTube, vai ter os links aí para você chegar até a professora Michele, ou no Instagram e no YouTube também. Vou pegar o link para colocar. Se quiser alguma ajuda depois, Michele, para organizar seu YouTube, é só perguntar para a gente. O que é que você fala? O que é que você fala hoje nas suas redes sociais? Vamos falar do Instagram. O que é que você fala no Instagram hoje?
No Instagram eu tenho participado de lives, promovo também lives, palestras, né? Agora com 2 cursos para sair, cursos online, né? O curso de Codornas, e que eu lancei até no dia da live com o professor César, né? Que vai estar aqui amanhã, se não me engano. Eu acho que é depois de amanhã. Isso. E aí eu tenho, assim, coloco informações relacionadas à produção de aves e ovos, né? Eu tenho também, trabalho um pouco aí com frangos, mas menos, assim, meu foco normalmente é aves, galinhas, caipiras, criação agroecológica, orgânica, bem-estar, codornas, que é a minha paixão, assim, né? Sou Legal. apaixonada por todas as codornas, eu tenho uma predileção, assim, eu confesso. Não né? sabia. De pequeno. Tem. E tem um curso para, né, já está com uma lista de espera, o curso de codornas com o Otávio, ele tem um perfil do Medicina de Aves, ele é um veterinário, ele trabalha com aves silvestres, e aí houve esse convite aí para essa parceria, então estamos lançando em junho, provavelmente, ele vai ser lançado esse curso de codornas. Estou preparando assim com bastante carinho, bastante dedicação esses últimos dias. E as pequenas notáveis, eu costumo chamá-las de pequenas notáveis. Legal. E vamos marcar novamente lá para o mês de junho, né? Sua previsão, para a gente participar desse lançamento também. A gente bater um papo aqui. Pode ser, inclusive, todo o corpo aí de pessoas que trabalham no curso. Você falou aí do veterinário. Vamos botar todo mundo para a gente conversar junto sobre esse curso. Sim, ótimo. Obrigada, Sandro. Realmente vai ser bacana, assim, foi bem legal o pessoal perguntando, né, dessa lista de espera e tal, como fazer. Então, tá lá também no Instagram. E basicamente é isso, assim, eu gosto muito na realidade, eu iniciei o Instagram com a ideia de desmistificar algumas questões na avicultura. Então, eu acabei, de certa forma, colocando conteúdos relacionados à avicultura, todos bastante o foco inicial de desmistificar alguns aspectos, né? E também na perspectiva de orientar os produtores, né? Indicar algumas estratégias de manejo que podem ser alteradas, poucas coisas, às vezes são detalhes que passam desapercebidos, mas que podem, de certa forma, auxiliar e melhorar, né, o estado de bem-estar das aves, a produção em si e a remuneração, obviamente, desse produtor. Mas a Michele hoje é ligada a alguma instituição? Se não puder falar o nome, não precisa, mas se é ligada a alguma instituição? Sim, eu sou professora no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, que é o campus de Rio Pomba, que é o próximo de Juiz de Fora, é a Zona da Mata Mineira. Então, atualmente, eu sou professora, né, docente lá, e ministro as aulas, né, as disciplinas aí para curso técnico, né, que é o nível médio integrado ao técnico, que é o técnico em zootecnia, tem técnico em agropecuária, atuo na graduação em zootecnia, graduação em agroecologia e também no mestrado. Lá a gente tem um mestrado profissional na área de nutrição e produção, e aí eu atuo como docente. Por isso que muitas das vezes o pessoal acaba tendo que aguardar um pouquinho lá o Instagram, eu responder e as coisas, e-mail, porque a minha função dentro do campus, assim, né, além de ministrar as aulas, agora nós estamos no sistema online, que demandou bastante energia e tempo da gente, porque foi tudo muito diferente do que a gente estava acostumado, né? Então, a gente teve que se reinventar também, assim como muita gente. E aí, é isso. Nesse momento, eu estou vinculada ao Instituto Federal. Legal. Esse instituto, quem está aí perto de você, como é o nome da cidade mesmo? A cidade é Juiz de Fora. A cidade próxima é Juiz de Fora. Quem está nessa região de Juiz de Fora, que quer se habilitar a estudar aí, ele precisa de quê? Ele precisa entrar no site do Instituto Federal, que é IF, né, de Instituto Federal Sudeste MG. Ele vai conseguir informações
.edu.br, ele vai conseguir informações de cursos, vai aparecer processos seletivos, o processo seletivo da Copesi que organiza, então todo o processo seletivo de ensino técnico, né? Tem o técnico EAD também, que eu também ministro aula, né? Não posso esquecer do pessoal que faz o EAD, que é a Educação à Distância, e são todos cursos gratuitos, né? Eles não são pagos, não existe nenhum custo, né? Você tem que achar a vaga, né? Aquelas escolas agrotécnicas, né, para o pessoal entender um pouquinho, aquelas antigas escolas agrotécnicas, escolas técnicas, certo. Hoje elas se transformaram em Instituto Federal, né? Na verdade, desde 2008, Cefetes, né? Eles se transformaram em Instituto Federal. No meu Federal. E aí, no meu tempo, que eu sou um pouquinho mais velho que vocês, era o nosso segundo grau, que a gente chamava, né? Segundo grau profissionalizante. Exatamente. Que na minha época, inclusive, eu fiz... Que na minha época, inclusive, que eu não morava em interior, eu morava na capital, eu fiz contabilidade. Eu sou técnico em contabilidade, depois eu fiz faculdade de contabilidade. Mas aí é algo similar a isso, né? Isso, é isso mesmo, é exatamente isso. Só que o que eu atuo, os cursos técnicos que eu atuo são na área de zootecnia, mas a gente tem outros cursos lá, técnico em alimentos, no caso de Rio Pomba, mas, por exemplo, em Juiz de Fora tem contabilidade, tem outros cursos. Isso. Depende muito da demanda local, né? Exatamente. Então, tem técnico em indicações, técnico em ciência da computação, nós temos lá também, né? Então, a gente tem essa variação de cursos, aí depende muito da região, né? Mas a ideia é essa mesmo, porque hoje, atualmente, a gente só conta com 2 Cefetes, o Cefet Rio, de Química, e o Cefet Minas, mas o restante é tudo, se não me engano, é Minas. E tudo são institutos. E aí eles se transformaram num instituto e eles têm campus, né, que a gente chama, que é o plural do campus, né? Certo. E aí, por exemplo, no Sudeste de Minas, a gente tem Rio Pomba, a gente tem Santos Dumont, São João del Rei, algumas cidades ali que tem cursos específicos ali naqueles campos, né? Naquele campus específico você tem alguns cursos lá que são mais relacionados para aquela região, são mais voltados para a demanda daquela região. Mas são cursos técnicos, é o segundo grau aí integrado ao técnico, nós temos certo. Essa modalidade, então não só o segundo grau, né, o ensino médio, mas ele faz também esse disciplina técnico. E também temos o subsequente, que é aquela pessoa que já fez o ensino médio certo. E que vai fazer só o técnico, né? E a outra modalidade é EAD, que é só a parte técnica. Então, muitos produtores, assim, eu tive estudantes agora nesse último semestre que já eram produtores, já tinham se aposentado e foram fazer o técnico, né? Porque basta ter o segundo grau completo que você pode pleitear uma vaga no técnico em EAD. Muito legal. E qual é a formação da Michelle? Só para a gente fechar aqui, para a gente entender bem a Michelle. Eu sou zootecnista, eu me formei em zootecnia em Lavras. Pronto. Agora eu quero ir lá para trás. Não precisa dizer ano. Eu sei que mulher fica meio desconfortável com anos e com idade. Não, mas assim, não precisa. Mas assim, por que zootecnia? Mas antes da escolha de você entrar no curso de zootecnia, tinha alguma paixão por animal? Já morava em campo, morava na capital? Como era? Lá seus 17, seus 16 aninhos. Olha, eu estou bem diferente, assim, eu acho que né, do pessoal que está aqui com a gente, que né, falou, algumas já gravaram com você outros podcasts. Eu não tenho origem rural nenhuma, minha família é totalmente urbana, eu sou carioca, e nessa época de adolescência, 15, 16 anos, eu vim para o Espírito Santo. Atualmente estou, né, por causa da pandemia, minha família, e tenho... aqui, então eu estou no Espírito Santo, né, em função desse momento online. Certo. E aí vim de mudança para o Espírito Santo, mas a minha paixão sempre foi animal, assim, sempre tive uma paixão, assim, criança, assim, eu já sabia que eu ia trabalhar com animais.
E aquela velha história, assim, né, de que quem faz zootecnia inicialmente não conhece o curso. Então eu queria trabalhar com bicho, né? A minha ideia sempre eu falava desde criança, minha mãe falava, nossa, eu falava que preferia bicho do que gente. Eu era dessa, morando num apartamento no Rio de Janeiro. Então a minha mãe trabalhava, né, o dia todo e ela chegava em casa, muitas das vezes eu tinha catado gato, cachorro, dado banho, dado no apartamento. Assim, né? Mas assim, eu primeiro fiquei assim, aí eu tô no sul de Minas, aí eu entendi, não, mas o sotaque é Minas, tem um pouquinho de Minas, aí não é carioca, não é capixaba, tem uma mistura de sotaque aí que quando você fala no Rio de Janeiro, quando você falou no Rio de Janeiro, você começou a falar carioquês. Mas antes de falar no Rio de Janeiro, você estava falando outro sotaque. Como é que tá essa mistura na tua cabeça aí? Nossa, eu acho que eu sou do Brasil, assim. É uma mistura cultural, uma mistura de experiências diferentes. Sim, sim. E depois da zootecnia, então, da formação em zootecnia, eu morei em São Paulo, no Mato Grosso, em Rondônia. Parece meio nômade, assim, sabe? Entendo. Não tem nada... não tem nada disso. Eu que sou baiano, às vezes, quando eu estou conversando com determinadas pessoas, eu tenho mais sotaque de baiano. Mas eu morei no Rio de Janeiro, morei ali atrás do Copacabana Palace, eu moro no Ceará, já morei no Pará, já morei no interior da Bahia. Então, às vezes, as pessoas falam comigo, mas você tem sotaque de tal lugar. Eu falei, não tenho sotaque. Quem tem sotaque é você, eu não tenho sotaque. Aí eu tô vendo que a Michelle também tem essa experiência de estar passando aqui e ali, e às vezes tá falando de um jeito e depois tá falando de outro. Mas assim, Michelle, 16 anos, 17 anos, cuidando de bicho, você queria ser veterinária, não queria ser zootecnista. Sim, eu não conhecia o curso, né, da zootecnia. E aí, justamente quando, na minha época, né, era vestibular, não era Enem, e na minha época também não tinha esse online como a gente tem, né? Então eu fui para a biblioteca da escola que eu estudava e vi lá o guia do estudante, logo na bancada, assim, e fui olhar as profissões relacionadas a animais. Porque o que me incomodava um pouco da veterinária, não tenho, né, nenhuma questão nisso, mas assim, eu ficava preocupada porque eu não queria trabalhar com aquela coisa da doença, do tratamento, da cirurgia. Isso era uma coisa que me incomodava, apesar de gostar tanto, assim, né, uma paixão muito grande por bichos, assim, e de todos, né? Não era só cão e gato. Cão e gato é porque eu estava mais na cidade, mas quando viajava e tinha oportunidade de ir para algum lugar que tivesse tivesse bovino, galinha e tal, eu sempre ficava, né, nesses locais, assim. Minha mãe disse que eu sumia, assim, e ficava, se eu fosse para algum hotel, alguma coisa assim, né, que minha mãe recebeu alguns prêmios mesmo, assim, de trabalho, e que a gente foi viajar para um hotel. E aí foi um hotel fazenda, e eu fiquei assim, fiquei amiga de todo mundo, né, de todos o pessoal que estava com os criadores lá, o retireiro, fui tirar leite de manhã cedo. Então, assim, isso era para mim mais gostoso do que pensar que eu ia entrar numa cirurgia e tal. E aí, quando eu estou folheando o Guia do Estudante, nessa época aí dos 16, 17 anos, eu me deparei com zootecnia. E lá falava de nutrição. E falando de nutrição, e a minha paixão maior, assim, era cavalos. E eu falei, eu vou fazer zootecnia. Eu vou fazer nutrição porque eu quero trabalhar com nutrição, assim, sempre gostei muito de química, dessas coisas. Eu falei, vou fazer nutrição, vou trabalhar com nutrição e eu prefiro trabalhar com a prevenção, assim. Eu não quero trabalhar com animal doente, eu quero trabalhar com animal sadio. Isso eu sempre tive na minha cabeça. Fazer produzir, aí, né? Eu acho que o entendimento da zootecnia está muito ligado a isso. É a produção animal. Fazer com que o animal chegue no ápice do que ele pode chegar, seja de tamanho, seja de produção, seja de cor. Eu acho que é mais ou menos isso. Exato.
Por aí, eu acho que esse é o caminho, assim, né? E hoje, com mais conceitos, assim, relacionados ao bem-estar e tudo, porque a gente foi aprendendo muita coisa em relação a isso. Estamos ainda, né? Mas eu sempre pensei nisso. Eu conversei com o Luiz, que também está nessa formação de zootecnista, né? Eu vejo que o zootecnista... Assim, a profissão, acho que a gente chegar assim no meio de uma praça e disser assim, o que é um zootecnista, eu acho que as pessoas não sabem, né? De modo geral, é uma profissão meio que assim, tá escondida ali, já ouvi falar, mas não sei o que é. Mas existe uma comunidade de zootecnistas que são bem unidos, né? A minha visão é mais ou menos essa, é isso mesmo? A gente não temos ainda um conselho, né, que rege especificamente a zootecnia, nós somos ainda vinculados ao Conselho de Medicina Veterinária. Existe a Associação Brasileira de Zootecnistas, que tem trabalhado muito em cima disso, né, dessa dignificação, que a gente não precisa ser rival, ou que a gente quer ter um próprio conselho para ter um espaço específico no mercado. Eu acredito que caiba todo mundo, mas a gente precisa regulamentar, porque é uma profissão relativamente nova, vamos dizer assim, quando a gente compara aí com as ciências agrárias, né, de agronomia, e a veterinária, que é na área de saúde, né? Então, na realidade, assim, a gente está nesse trabalho de disseminação dessa informação de que a zootecnia ela existe, que a zootecnia não é ocupar o espaço de ninguém, mas ocupar o espaço que ela demanda e que ela atende muito bem, né, os produtores nesse sentido, né? Mas, assim, toda vez quando algum estudante me pergunta, né, quando eles estão no técnico e eu penso em fazer alguma graduação e falam, professor, mas qual que é a diferença, né? De fato, essa diferença macro assim, na veterinária é isso, eles trabalham muito mais, o estudo deles está muito mais voltado com a questão do cuidado com o animal em relação à doença e tudo, prevenção também, mas o tratar o animal, com os procedimentos cirúrgicos e tudo mais. No caso da zootecnia, ela vai abordar muito mais essa questão da nutrição, do manejo, da reprodução, e como eu acho que como o fato da gente não atuar nessa questão de cirúrgica, nessa questão, a gente trabalha sempre com a prevenção. Eu tenho que evitar o máximo possível de entrada de qualquer micro-organismo, de qualquer coisa na instalação para que eu tenha o máximo de produção. Isso. Então, aí é essa, né? O zootecnista, quando em formação, e que a gente, né, enquanto professora, docente, eu passo isso, é que a gente tem que evitar o máximo possível. A gente tem formas de prevenção que são muito eficazes, né? Que são bastante pertinentes aí, que auxiliam que a gente tenha um nível de produção adequado, né, respeitando a questão ambiental, bem-estar e tudo, mas que esse animal ele consiga, né, trazer um resultado de produção e de vida, de qualidade de vida muito interessante. Eu costumo falar nos nossos cursos, nos vídeos que a gente faz, porque tem muita gente que vai começar a criar galinha e fala assim, qual os remédios que eu preciso comprar para ter aqui para curar minha galinha? Aí eu digo, cara, se você começar a sua criação comprando remédio, é melhor você escolher outra coisa para fazer, porque se você for atrás de curar galinha, você não vai ter sucesso, não. Você tem que gastar seus esforços aí em tentar que não entre a doença, porque depois que entra, para conseguir tirar é complicado. Para dono de loja de farmácia ou de veterinária, para dono de manipuladora de remédio, vale pra caramba, eles vendem pra cacete. Agora, pra gente, você no meio de 500 galinhas, de 1000 galinhas, conseguir descobrir qual tá doente para curar aquela, é complicado. É verdade, concordo. É bem por aí mesmo. Essa é a ideia da zootecnia, assim, né? De trabalhar desde a concepção da instalação, do planejamento, até do número de aves que você vai ter, para que você possa minimizar qualquer chance de doença, de ter que, né, tratar o animal. Lógico que você não vai deixar ele, né,
morrer em função, sem tratamento, mas Isso. a ideia é que você não precise ter esses medicamentos, que você faça um processo de prevenção sempre. A Michelle foi conservadora aí, ela não pode falar tudo que vem na cabeça dela também, inclusive pela profissão que ela tem, mas eu digo assim, ó, se tem galinha doente no meio de 500, meu amigo, se livre dela. Se livre dela, porque vai passar para as outras, vai lhe dar problema. Me diga uma coisa, Michelle. Exato, é chato. É que nem a gente trabalha exatamente com isso mesmo. O zootecnista, a gente vê muita amplitude, muito espaço no campo. Alguém que está ouvindo a gente aqui numa capital, eu quero fazer zootecnia, mas eu queria trabalhar aqui numa capital mesmo, onde eu estou morando. Tem espaço? Tem uma condição? Onde é que você enxerga essa situação? Olha, Sandro, é o que eu falo, assim, tem espaço, especialmente quando a gente pensa nos mercados, assim, no consumidor, no caso, né? O consumidor, ele tá em busca disso, de que ele possa adquirir produtos de qualidade, que ele conheça a origem, de forma que ele saiba que esse produtor ele usa técnicas e métodos adequados para essa produção. Então, assim, é possível. Possivelmente ele não vai conseguir ter 500 galinhas, 1000 galinhas no centro da cidade, mas se ele se afastar um pouquinho, ele vai conseguir ter essa produção, ou até mesmo fazer ficar mais próximo aí desse consumidor, chegando o produto até ele. Aqui, pelo menos no Espírito Santo, a gente tem a região de Santa Maria de Etibá, que é muito próximo aqui, que tem, que é o polo aí de produção de ovos de galinha, e de codorna é o primeiro. E algumas ali muito próximo, assim, tem algumas cidades menores, e cidades, nas montanhas aqui, que são próximas do centro aí, que é da Grande Vitória, vamos dizer assim, e que eles trazem seus produtos e tal. Então, a demanda do zootecnista nesse sentido é bastante interessante, Quanto mais próximo você tiver desse consumidor e trazer a roça para ele, que a gente fala, trazer esse, o produto chegou até ele, e especialmente agora, nesses tempos de pandemia, a gente observou esse movimento do consumidor em saber da onde vem o que ele está comendo, O que ele está comendo, da onde vem, como que é isso. Eu acho que agora, mais do que nunca, houve uma preocupação assim de que eu preciso consumir alimentos que me deem saúde, que eu saiba a origem, saiba como que esse produto está sendo produzido. Então, houve esse movimento. Eu acredito que o zootecnista, num grande centro também, ele tem essa função aí, de estar mais próximo desse consumidor, de estar mais próximo desse produtor também, orientando, fazendo essa orientação e desmistificando, que eu acho que o que a gente... Enquanto você falava aí, e falou de nutrição um pouco lá atrás, tem uma corrente grande aí sobre uma alimentação melhor para os cães, uma alimentação melhor para os gatos, tem aquelas rações que são feitas veganas, tem aquelas receitas especiais. O zootecnista consegue entrar nesse mercado também? Sem dúvida. Hoje, que inclusive é uma demanda dos zootecnistas para essa área, especialmente porque a gente tem uma formação na área de nutrição bastante extensa. Temos muitas disciplinas relacionadas à nutrição, e inclusive as universidades hoje que oferecem o curso de zootecnia, institutos, têm as disciplinas de nutrição de cães e gatos. Temos visto um crescimento bastante intenso aí nesse sentido, da inclusão de zootecnistas nessa questão. Então, assim, também no grande centro é bastante importante que se esse zootecnista quiser trabalhar nessa área, que ele se informe, faça cursos. Tem cursos aí bastante interessantes, de uma formação de excelência, até para você ter mais familiaridade com a nutrição, que é bem específica de cães e gatos. Então, sim, pensando nesse aspecto aí da cidade, bem lembrado, assim, acho que trabalhar com essa nutrição, alimentação natural, que tem crescido bastante, ou até mesmo com as rações, ração, alimentação natural, Então, o zootecnista, nessa área de nutrição, ele realmente tem uma formação muito, muito vasta, muito extensa,
e depois disso ele pode ainda se especializar e atuar, né, atuar isso com mais eficiência. Muito interessante o que a Michelle está dizendo. E existe uma corrente aí de um tempo para cá de se dizer que faculdade não serve, de que entra, que é uma mentalidade antiga. Eu acho que nós, e principalmente você que está me ouvindo aqui, seja nas plataformas digitais, seja no canal do podcast, junto com a Michelle, que é zootecnista e tem uma experiência grande na produção, mas não necessariamente você precisa fazer uma faculdade, seja de zootecnia ou de outra coisa, e trabalhar para alguém nesse ramo. A gente falou especificamente aqui de uma produção de alimento. Você pode entrar num curso de zootecnia, entender sobre nutrição animal, fazer algo em paralelo para entender como paletizar isso, como armazenar isso, como deixar isso por mais tempo empacotado, montar uma fábrica de ração e ter seu próprio negócio, sendo zootecnista, sem precisar trabalhar numa fazenda, se esse não for sua intenção. Mas, da mesma forma, você consegue ajudar tanto pessoas no campo, que tem algum tipo de animal que vai ter essa necessidade de produto, ou até na própria cidade, que tem, eu acho que tem mais cachorro do que gente. Se for juntar a coisa... Só em casa aqui é eu, minha mulher e 2 meninos. Agora tem minha mãe, então são 5. Só de cachorro aqui tem 4, então tá quase empatado, né? De galinha aqui eu tô com mais de 200, porco eu tô com mais de 6, então de bicho tem mais do que gente. Então, se a gente for contar aí, esse povo que eu digo, os animais, eles também comem, eles também têm as necessidades dele, e existe uma crescente corrente no Brasil de pessoas buscando comida natural. Nada mais natural, não é redundante não, são 2 naturais diferentes. Nada mais natural de que a pessoa que quer uma alimentação natural passar isso para os animais dela também. Então, assim, é muito amplo, você só precisa sentar, pensar um pouquinho, tentar sair do quadrado, como a gente diz, mas não necessariamente você precisa jogar tudo fora em relação à formação que existe por aí, as faculdades que existem por aí. O que você precisa só é mudar um pouco de conceito. Falei besteira aqui, Michel? Não, de forma alguma. Muito pertinente a sua colocação, assim, porque é legal a gente esclarecer essas coisas, né? Porque parece que eu vou fazer um curso, por exemplo, um curso não, né? Tem cursos aí online, né? Estamos promovendo, tem outros cursos, mas a formação, né? Se isso for, né, de vontade, assim, eu acho até mesmo no nível técnico, nem falando só da graduação, não. É muito bacana, assim, eu tive estudantes agora, como eu falei, né, no EAD, que já são produtores e tal, e falou, não, eu quero aprender um pouco de tudo aí dentro da zootecnia, porque eu quero associar conhecimentos, né? Eu falei, exatamente. Então, teve disciplina de forragem, né, da parte de capins e tal, e conseguiu, né, trazer as informações aí para a avicultura, porque tem produção de galinha caipira, enfim, então amplia o leque, abre, né, exatamente aí, sair dessa caixinha assim, né, sair dessa zona assim, de conforto e ampliar o horizonte. Acho que a educação faz isso, ela traz isso para a gente. Há uma demanda tão grande que a gente tem aí de caracterização de ovo. Eu não vou entrar muito no detalhe, mas talvez a gente fale um pouco mais para frente. Caracterização de galinha caipira poedeira está no ovo. E essa caracterização, para estar no ovo, tem que estar no alimento dela. Por que não alguém trabalhar numa ração específica que complemente a ração que a gente dá para os animais, que atua diretamente na coloração da gema do ovo? Por que não? Porque não se entende aí um tipo de vegetação específica que tenha um nível elevado de caroteno, que a gente não precisa colocar muita química, mas que seja paletizado, que eu dê ali um tantinho por dia e isso mude, e eu não tenha tanta necessidade de ficar com coisas mirabolantes que inventam aí, que é hidropônica, aí inventa semi-hidropônico, semi do semi-hidropônico, aí é hidropônico, mas é na terra, é porque eu tiro... Aí mistura tudo, aí tem as invenções e aí tudo se atrapalha. Michele, a gente ficou conversando aqui, a gente não perdeu, não, porque eu acho que a gente passou muita informação, mas você ainda não entrou na faculdade.
Você estava ainda... Ah, sim, muito. Eu estava ainda lendo o manual. O guia do estudante. O guia do estudante. E aí você decidiu que era zootecnia, não queria outra coisa. Não tentei outra coisa, nem veterinária, nem em outro curso, e fui tentar zootecnia. Só que ainda eu pensei, né, naquele momento, eu falei, bom, não tem origem rural, não tem um pedaço de terra, nem na unha, nem debaixo da unha, né, como a gente diz. Uhum. Então, assim, não tem terra, debaixo da unha não tem. Eu vou ter que fazer, estudar, né, escolher as melhores universidades. E ali mesmo, no guia do estudante, eu falei, bom, olhei aquele ranking ali, Lavras era uma delas, Viçosa, tudo em Minas, né? Apesar de eu estar, naquele momento, eu estar morando em Vitória, mas eu falei, bom, eu vou ter que sair para estudar, porque eu quero a formação, né? A melhor formação que eu puder ter vai ser importante para mim, já que eu nem curso técnico na área eu fiz. Então, eu fiz o ensino médio, né? O segundo grau normal aqui, né? E aí eu fui com a cara e com a coragem, passei em Lavras e completei meus 18 anos, já quase chegando em Lavras. Eu não entendi essa transição de Rio de Janeiro para Espírito Santo. Do Rio de Janeiro para o Espírito Santo foi com 14 anos. A minha mãe pediu transferência. Um pouquinho antes, tá bom. Veio um pouco antes. Aí você estava no Espírito Santo, não tinha o que você queria, aí teve que ir para Minas. Exato. Mas aí você foi sozinha? Sozinha. A minha mãe ainda tinha ideia de que eu voltasse para o Rio, né? Ficasse na minha avó na época viva e tal. Eu vou estudar no Rio, então vai fazer rural. Só que a rural não estava, na época, no ranking lá das melhores. Eu falei, não, eu quero estudar essas que estão aqui no ranking. Eu não vou estudar numa universidade que não vai me dar a base que eu preciso, né? E aí, na época, a Lavras e Viçosa eram uma das, né, primeira e segunda ali. Aí eu tentei Viçosa e tentei Lavras, consegui passar em Lavras. Na Viçosa eu passei na primeira fase, mas como eu já tinha passado em Lavras, eu falei, eu vou para Lavras. E aí fui com a cara e com a coragem. Nunca tinha ido para Lavras, arrumei minhas coisas e fui. Falei, minha mãe, né, levou e tal. E assim, muito pesarosa, porque eu falo para ela isso até hoje, assim, porque eu sou a única, são 4 filhos e eu sou a única mulher, certo. E a segunda e foi a primeira a sair de casa e depois para nunca mais voltar. Nunca mais voltou. Mas não teve aquele negócio assim, vai trabalhar com bicho, minha filha? Não teve isso, não? Ah, sim, lógico que teve, assim, sou o quê? Esse sou o quê eu ouço desde sempre, assim. Pensou que era para lidar com elefante, com girafa lá no zoológico, com cobra, não? Exato. E eu falo, assim, tive que explicar para ela, né, o que era isso, até porque ela não entendeu muito bem, né, por que eu ia sair da cidade e tal, e estudar uma coisa que nunca ninguém ouviu falar, né, no caso, nunca ninguém ouviu falar o que era zootecnia, né? Uhum. E aí... Existe essa demanda de zootecnista no zoológico? Existe, inclusive na questão de manejo, de bem-estar, de tudo. Olha, eu vou até te falar, assim, que eu fui escolhida por uma turma agora, recentemente, estou muito feliz, como paraninfa. E eu tive uma videochamada com eles, porque eu estou aqui, eu não pude ir lá, tirar aquelas fotos e tal, e eles falam, nossa, professor, está todo mundo empregado e tal, não sei o quê. Eu tenho 2 estudantes que estão trabalhando no aeroporto em Confins. Eles trabalham com aves de rapina, né, com gaviões e tal, para poder evitar o trânsito ali de aves no aeroporto. Isso, eles trabalham com manejo. Ele trabalha, para o pessoal entender, é porque no aeroporto tem muito pombo e outro tipo de ave. Então, tem a ave de rapina que eles, entre aspas, controlam para espantar esses outros animais, não é isso? Isso, eles treinam, né? Eles são treinados e tal. Um dos estudantes, inclusive, tem. E estudante não, está formando agora o zootecnista. E aí ele leva para lá e eles fazem, tem cão também.
E eles treinam esses animais para poder capturar, para não ter, né, esse trânsito aí de aves aí no aeroporto. São as profissões escondidas que ninguém sabe que existe, né? Exato, e que precisa, né? E que você precisa. só se dá conta que precisa quando você sabe que alguém faz isso, né? Você fala, nossa, é mesmo, precisa de alguém que possa faça olhar isso, né? Exatamente. Ganha bem esse pessoal, será? Sim, tem uma remuneração boa. Eles estão morando próximo ali, né, de Belo Horizonte. E é um casal até, eles já estavam namorando já na faculdade, estão morando juntos. Eu fiquei super feliz. Ave Maria, feliz. Vai durar muito tempo, mora junto, cria junto, é o mesmo animal. Sei não, viu? Não, tô brincando. Que Deus leve por muito tempo. Mas assim, no curso de zootecnia você aprende a alimentação do elefante para depois poder trabalhar no zoológico? Ou é uma especialização depois? O ideal é que você faça uma especialização depois daqueles animais, porque a gente tem disciplinas na área de animais silvestres. Tem disciplinas optativas, né, que a gente chama de eletivas. Você pode escolher fazer essas disciplinas à parte. Né? Por exemplo, codorna é uma disciplina optativa. Eu invito essa disciplina. Isso é uma coisa mais moderna. No meu tempo, ou você fazia ou não fazia, ou não passava. Essas questões de seletivas, né? Isso, você tem a formação básica lá, os zootecnistas têm que fazer avicultura, bovino, né? Boi, coelho, cavalo, tem que fazer tudo isso. Agora ele tem as disciplinas que estão ali, né? Que ele pode escolher, ele tem uma carga horária mínima que ele é obrigado a fazer, e aí essas disciplinas entram como eletivas, né? Eles têm essa opção de fazer essas disciplinas. E tem, no curso de zootecnia, ele te prepara para isso. E te dá base nas outras disciplinas básicas, né? Nutrição básica, nutrição de não ruminantes, tal, já te dá uma base, fisiologia digestória. Então, assim, a gente tem um monte de fisiologia, inclusive vegetal também, mas fisiologia animal, fisiologia de digestão, da reprodução. Então, te dá uma base ali, né? Naquela... Né, vai te abrindo o leque, que é o que a gente falou, assim, né? Anteriormente. E aí você entrou na faculdade, suas primeiras impressões aí eram o que você esperava? Sim, assim, eu fui primeiro período já, assim, eu fiquei, assim, encantada, né, com o curso, e já fui trabalhar, colhei um pessoal que trabalhava com cavalo lá, com nutrição. Só que aí eu me deparei que a área de equino, assim, era uma galera muito fechada e que tinha, né, tem um poder aquisitivo diferente, já tinha uma galera que era muito ali fechado, o ciclo era muito fechado, e eu, né, bem carioca, morando em Vitória. Mas tinha um jogo de cintura, né, do carioca. De conseguir se enturmar. Tinha um jogo de cintura do carioca, de se enturmar, de conversar aqui, conversar ali. Isso, mas não foi assim, né? Não consegui trabalhar, entrar nessa área. Mas eu falei, bom, eu comecei a trabalhar, participar de pesquisas lá com cavalo, com nutrição, e aí depois fui permeando outras áreas. Daí fui para bovino e tal. E nesse meio tempo, com 2 anos de faculdade, a minha mãe precisou mudar, retornar para o Rio, e por questões, né, de família, minha mãe separou e tal. E eu não consegui ficar na faculdade, né? E eu precisei trancar a faculdade. E aí? Porra, meu sonho foi por água abaixo. Foi isso o pensamento? Rio de Janeiro. Foi. Falei, nossa, agora... Mas, assim, não foi por água abaixo. Na realidade, o pensamento foi que eu ia, em algum momento, eu ia voltar. Coloquei isso na minha... Olha aí, que não, como quem está ouvindo a gente aí, que às vezes acontece alguma coisa, fica na derrota, né? Pô, olha o pensamento da Michelle. Vou atrasar um pouquinho. Eu vou atrasar. Mas eu vou voltar de alguma forma. Vou voltar. Exato. E aí foi isso, assim, eu voltei para o Rio e fiquei aí, acompanhei minha mãe e tal, fui trabalhar em outras coisas, fui trabalhar em shopping, em loja de decoração, fui trabalhar em atendimento telefônico, e quando eu fui trabalhar no atendimento telefônico, uma empresa grande, né,
E aí a gente tinha aquelas mesinhas nossas e o fone e tal, e eu sempre comprava a Globo Rural, Rosco, qualquer revista que tinha na banca que eu passava na frente para ir para o trabalho, tinha bicho, eu comprava. E não, tinha a revista... não era Capricho, não era Revista Caras. Isso, na minha mesa era só isso, e o pessoal brincava comigo, fazia recortezinho de cavalo, tal, colocava na minha mesa, sabe? Ficava mexendo comigo a beça. E quando foi que conseguiu voltar aí para o seu sonho? A minha mãe mais estabilizada, né, no Rio e tal, e ela, assim, queria muito que eu ficasse no Rio, que eu permanecesse no Rio. E aí até falou, você não tenta outro curso, né? Você fazer uma outra faculdade e tal. Cheguei a pensar em engenharia química, porque eu gosto muito de química, mas não, eu falei, não é isso que eu quero fazer, eu quero mexer com bicho. Esse lugar aqui não é meu, eu sou carioca, eu gosto do Rio, esse aqui não é o meu lugar. Nasci no lugar errado. Eu quero voltar. Exato, eu quero morar na roça, né? E minha mãe ficava doida, assim, que imagina eu chegar no Rio de Janeiro de botina, de macacão botina, com blusa escrito zootecnia, com boi na frente, né? Era muito diferente do que ela esperava para uma filha. Legal, imagino. E teve 4 homens, né? Se eu não me engano, que você falou. Isso, mais 3 homens. Mais 3 homens, a única menina que deve ter sido paparicada aí por muito tempo, sonhado com muita coisa. Mas assim, você teve 2 decepções aí. Você queria trabalhar com cavalo, não deu certo. Teve que sair da faculdade, porque queria continuar, teve que sair. Mas aí teve força, voltou. Voltei e voltei com tudo. Eu falei, bom, agora eu vou seguir isso aí. E aí, quando eu voltei, eu comecei a puxar matéria, porque eu fazia disciplinas do período da frente. Então, eu trabalhava, ainda fazia, né, iniciação científica lá, eu tinha que trabalhar de alguma forma, porque minha mãe não tinha condições de me manter lá, né? Certo. Então, eu tinha que trabalhar. E aí eu fazia iniciação científica, tinha bolsa na escola, né, na universidade, e às vezes fazia alguma coisa, trabalhava em festa à noite com umas amigas e tal, e tinha que me virar, assim, né? Legal. Puxei matéria, comecei a puxar matéria dos períodos da frente. Então, quando eu fazia o quinto, eu fazia o quinto e metade do 6º período. Aí depois... Era bem puxado, mas eu falei, bom... Deu uma esticada boa, estava meio atrasada, aí quando voltou... Exato. Voltei puxando matéria, assim, né? E aí eu lembro que teve uma... E quando eu entrei para a disciplina de avicultura, que foi agora o meu orientador até do pós-doutorado, o professor Bertequini, quando ele entra para ministrar aula, eu fiquei deslumbrada, assim, com a avicultura. Eu falei, gente, esse bicho é muito legal, muito curioso, assim. Comecei a me interessar muito, assim, pela avicultura e teve uma oportunidade de trabalhar com eles, de trabalhar na pesquisa lá com codornas. E aí, no ano que eu formei, teve greve nos anos anteriores, eu sei que eu formei, eu fiz o 7º, 8º, 9º e o 10º, tudo num ano só, ainda organizando um evento de codornas, o primeiro evento lá, né, Simpósio Internacional de Coturnicultura. O povo falava que a gente era maluco. Como é o nome do negócio? Coturnicultura? Simpósio Coturnicultura, é a criação racional de codornas. Legal, coturnicultura. Não conhecia esse nome, não. Coturnicultura. E aí a gente resolveu, né, o grupo, a equipe do professor, na época, nós resolvemos organizar um simpósio internacional de codornas. E a demanda por codornas, você estava falando até nas rações, né, de ter uma fábrica de uma ração específica aí para caipira. Pra você ter uma ideia, não existe. A gente não vai achar no mercado rações bem específicas aí para codornas. Você acha uma ração bem comercial. Codorna inicial, codorna de postura. Pronto, é isso que você consegue. Entendi. E olhe lá. Então, assim, a gente resolveu fazer esse simpósio, foi muito legal, porque eu lembro que o pessoal falava assim, vocês estão doidos, não? Um simpósio de codorna, né? Não vai dar ninguém, isso é internacional ainda. E lotou de produtor, Sandro. Entendo. Lotou. Os produtores estavam tão ávidos de informação, assim, que eles foram
para a universidade, assim, falou, quero saber, né, o que vocês sabem de codorna para ensinar para a gente, porque a gente está aqui produzindo que já tinha gente mexendo com codorna no dia a dia, e vocês já ali no estudo, e queria juntar essas duas informações para poder chegar no produto melhor. Legal. Exato. E assim, tem muita gente, como a gente trabalha com galinha, muita gente que pergunta, isso serve para codorna? E eu digo, rapaz, eu não sei nada sobre codorna, só sei que canta pra caramba, bota um ovo gostoso pra cacete, e também fritinho também, que você come os ossos e tudo mais, não sobra nada. Mas aí eu já sei, agora eu boto @ professora Michele, e a pessoa vai direto para ti. Mas assim, foi o contato com a galinha, depois com a codorna, foi junto? Como é que foi esse negócio? Foi junto. Ele ministrava a disciplina de avicultura, nem tinha nada de codorna. A gente não tinha nem disciplina, nem falava de codorna. A codorna é depois, entendi. No grupo de pesquisa, como ele tinha pesquisa lá com galinha, com frango, a gente atuava em tudo. E aí tinha, iniciando lá as codornas, né, um galpão com codornas e tudo mais, e até um orientado dele que virou professor lá em Lavras, que é o professor Edson, ele que continuou aí desenvolvendo o setor de pesquisa lá com codornas. Então, o contato foi com as duas espécies ao mesmo tempo, mas a aula, assim, foi o que... por isso que eu sinto assim, até um pouco responsável assim, né, quando a gente está ministrando aula, quando a gente está aqui online, né, você que faz os vídeos e tal, a gente tem uma responsabilidade um pouco assim de mostrar o que a gente faz e tal, o que a gente trabalha. Isso é muito legal. Isso eu cheguei num ponto, porque eu tenho uma certa maturidade de vida, já passei por algumas coisas, vim para o sítio aqui por um propósito de vida, não vim para ensinar ninguém, e a gente cai na internet, cai no YouTube, e a gente fica seguidor, visualização. Aí um dia eu parei assim, cara, tá errado o que eu tô fazendo, baseado no que a Michele falou aqui, que a gente espelha a pessoa, e a pessoa que tá, a gente nem sabe quem é que tá vendo a gente, mas a gente sabe que a gente está causando algum impacto lá. E às vezes, quando você quer visualização, você precisa falar de coisas que às vezes não agreguem nada. Então a gente vê às vezes as pessoas falando sobre algum determinado assunto na internet que às vezes não tem sentido, mas tem muita procura por aquele assunto, então a pessoa faz. E um dia, baseado nisso do que a Michele falou aqui, que a gente tem uma responsabilidade, e eu me importo muito com responsabilidade social, eu passei até meu crescimento nas redes sociais é menor do que outros. Tem gente que diz assim, cara, seu canal já deveria ter tantos mil seguidores. É porque eu não me importo com os detalhes de rede social. Eu não faço os vídeos que a rede social quer que eu faça para ter mais visualização. Eu faço o que eu sei que vai ajudar alguém. E isso às vezes impacta. Mas por quê? Por isso que a Michele está falando aqui agora. Porque a gente tem uma responsabilidade social. A gente, queira ou não queira, tem gente que me chama de mestre. Olha que nome escroto da porra para alguém. Chama-me de mestre, me chama de... Eu não sou professor, eu tenho um curso, mas assim, eu passei na escola, eu era professor substituto, professor até que dá para eu aceitar. Mas mestre, né? Então a gente tem uma responsabilidade social. Tem pessoa que fala com a gente, cara, eu estava no fundo do poço, assisti um vídeo seu e entendi isso. Eu segui a tal pessoa, fui fazer o que tal pessoa dizia, deu tudo errado. Assisti um vídeo seu e as coisas começaram a andar. Então, assim, você que também, em qualquer profissão que você esteja fazendo, separe muito bem as coisas do ego, que a internet infla seu ego para danar. Você quer ter 1 bilhão de seguidores, mas para você ter 1 bilhão de seguidores, você precisa, às vezes, seguir um caminho que não é o caminho tão... Eu não vou falar correto, mas assim, você vai atrasar a vida de algumas pessoas. É isso que eu quero dizer. A pessoa vai quebrar antes de dar certo, porque você vai precisar fazer coisas que às vezes não traz resultado para a pessoa. Eu falei sobre outro assunto, mas falei do mesmo assunto, não foi, Michele? Sim.
Sim, é por aí mesmo, assim. A gente tem que... eu não pensava em ser professora, né? Então, assim, foi acontecendo, assim. E hoje eu amo o que eu faço, né? Gosto muito, olha, já deve ter tem uns 16 anos que eu sou professora. Legal. Assim, sem denunciar a idade, sem denunciar a idade. Mas, assim, é isso, você acaba... A rede social acaba trazendo isso que você falou, essa questão do ego, assim. Então, o meu Instagram é o que eu falo. Eles falam que é um Instagram profissional, mas porque eu publico coisas relacionadas ao que eu trabalho. Certo. Né? Mas ele não é um Instagram, ou não é um canal o YouTube, por exemplo, não trabalhei, porque eu teria que investir nisso de uma outra forma, né? Eu dedicar um tempo para isso e utilizar isso como a minha fonte, né? Eu tenho um contrato, vamos dizer assim, com o Instituto Federal, eu sou professora efetiva, e é 40 horas de dedicação exclusiva. O meu foco lá é com eles. Então, normalmente, quando as minhas palestras, minhas coisas nas lives, é tudo à noite, é tudo fora do meu horário de trabalho. Porque, né, eu faço por gostar mesmo. A ideia não é que, ai, meu Deus, eu vou... né, como você falou assim, eu preciso atingir tantos mil seguidores. Não, exatamente, assim, eu não tenho essa pretensão, assim, né? Quem sou eu? Mas a ideia de informar, assim, quando você começa a informar as pessoas trazem esse feedback, assim, traz esse retorno, assim, caramba, que bacana, você me falou aquilo e eu despertei para uma situação que eu não tinha me atentado. E quando você tem um propósito de ajudar as pessoas, vai vir o dinheiro, vai vir a remuneração, vai vir as glórias, vai vir os seguidores, vai vir todo mundo. Mas a sensação de você receber a mensagem de alguém dizendo que salvou a vida, dizendo que agora tem um alimento para dar para alguém, dizendo que agora não precisa mais de auxílio emergencial, isso aí é uma coisa que não tem preço. Não tem preço. Até esses pequenas coisas assim, né? Os meninos vieram mandar mensagem para mim, professora, olha, a gente queria escolher o que a senhora fez, que é a paraninfa, né? Da nossa turma. E, assim, isso é muito mais do que, assim, qualquer título, qualquer coisa que você vai fazer, né? Então, igual você falou assim, tem pessoas que me chamam de mestre, ou quando eles me pedem assim, me manda um currículo e tal. Eu falei, não, fala assim que eu sou zootecnista. Eu sei, eu fui para a área acadêmica, fui estudar, né? Fiz pós-doutorado, mas não é isso que me move, né? Não é isso, definitivamente não é isso que E quando move. foi que teve esse despertar seu de dizer assim, eu não vou trabalhar para sítio, não vou trabalhar, eu vou ser professora desse povo aqui. Porque eu acho que quando você entrou, você queria lidar com o animal, né? Aí, em algum momento aí, mudou para ser professora. Quando foi que isso aconteceu aí? Olha, na realidade, a minha ideia sempre foi trabalhar com produtora. Assim. Quando eu teve esse evento, né, de codornas, lá nesse primeiro, tiveram outros, e inclusive eu voltei depois como palestrante e tal, foi muito legal, muito diferente, assim, né? Mas a minha ideia era trabalhar com produtora, assim. Eu falei, bom, por isso que até essa paixão aí por codornas, assim, eu falei, gente, eu quero trabalhar com produtores, quero dar assistência, é isso que eu quero fazer. Inicialmente foi esse pensamento. E aí, mas eu queria estudar mais um pouquinho, eu falei, bom, principalmente com as codornas, que a gente não tinha uma formação específica lá. E aí acabou que eu fui fazer o mestrado. Fiz o mestrado em Jaboticabal, na Unesp, e esse negócio, assim, o pessoal também me pergunta, mas por que você mudou tanto? Porque eu queria ver outras visões, porque eu não queria ficar na mesma universidade, nada contra, né? Tenho amigos que fizeram graduação, mestrado, doutorado, tudo na mesma instituição, nenhum problema quanto a isso. Mas eu, por essa questão, assim, de não ter essa formação, essa origem rural e tal, eu sempre prezei assim, eu preciso estudar nos melhores lugares que tiverem as melhores informações para poder ter contatos com pessoas da mesma área, mas pessoas diferentes, que pensavam diferente, para ver até se eles pensavam diferente mesmo, né?
Exato, e construir um próprio, né, construir a minha formação, né, a minha identidade enquanto profissional, assim. E aí eu fui para lá, a ideia era trabalhar com codornas, mas não foi possível. A minha orientadora acabou colocando para trabalhar com frango caipira, com frango pescoço pelado. E trabalhei em sistema semi-confinado também, que foi assim, fantástico. Assim, minha ideia era trabalhar com codorna, mas pegou lá, era outra coisa, outro projeto e tal. E eu falei, bom, beleza, tudo bem, vamos encarar. E eu apaixonei pela área de produção caipira e fui estudar muito, né, para isso e tal. E aí com a ideia de que agora eu então vou trabalhar com produtor, né? Chegou o momento agora produtor, porque se eu ser um pouquinho de codorna, um pouquinho de galinha caipira, beleza, eu vou conseguir agora, né? Na verdade era frango caipira, vou trabalhar com produtor. Mas cheguei a ir com as grandes e tudo, só que surgiu a oportunidade de num concurso para professor substituto no Mato Grosso. No Cefet, era Cefet Mato Grosso, antes de Cuiabá, na verdade nem era Cuiabá, eles chamavam Cefet de Cuiabá, mas não era São Vicente da Serra, 90 quilômetros de Cuiabá, e lá eu cheguei para ser professor, participei, né, do processo seletivo. E já tal. Vai mudança de novo, empacotar a mala de novo. E já vai liguei para você, minha filha, não me encontrei. Não, minha mãe, eu já me mudei, já tô no céu. Isso. É isso. Aí eu fui para lá, fui para o Mato Grosso, e aí sim, fui ser professora, assim, muito assim, porque era a oportunidade que surgiu, não tinha conseguido colocação, né, nessa área de assistência e tal, tinha algumas propostas, mas quando surgiu essa oportunidade, eu falei, bom, eu vou, até porque na época eu estava casada e tal, e meu ex-marido já tinha ido para o Mato Grosso, e aí eu falei, bom, esse é o momento, assim, né, vou para lá. Né? Mas com a ideia ainda de trabalhar direto aí com assistência e tal, com produtor e tudo mais, mas eu me apaixonei, assim. Quando eu comecei a dar aula, eu falei, gente, que legal. É apaixonante mesmo, né? Você olhar as pessoas te olhando assim, dizendo, cara, essa pessoa sabe pra caralho o que tá falando, eu tenho que prestar atenção. Enquanto tem outros assim que, putz, por que essa mulher não vai embora? A gente consegue identificar, assim, pessoas diferentes no mesmo lugar, mas todos com a mesma intenção. Eu queria chamar a atenção para as pessoas que estão ouvindo, inclusive o Rodrigo Neves está aqui ouvindo a gente também. Rodrigo, aproveita para chamar o Dornas, passa a mensagem para o Luiz Henrique aí, do Rancho LW, para ele vir aqui, que daqui a pouco a gente vai abrir o microfone para conversar com a Michelle também. Ó, você está ouvindo a gente? A Michelle falou de uma maneira tão sutil, tão romântica, tão simples, com tanta resiliência da vida dela, e às vezes a gente passa por problemas que a gente não consegue entender. A Michelle queria uma coisa, teve que se mudar para 4 lugares diferentes, teve que largar a faculdade, muita gente teria desistido. Ela, não, peraí, eu só vou dar um tempo. Foi ajudar a mãe, voltou novamente, queria trabalhar no campo, virou professora, queria cavalo, jogaram para galinha, queria codorna, jogaram para galinha de novo. Tudo isso, às vezes, acontece com a gente e a gente transforma. Ela falou de forma tão sutil, tão romântica, cada coisa dessa que aconteceu na vida dela, que foi um problema, e a gente está falando só dos problemas da trajetória profissional dela, que é o que interessa a gente, mas muito provavelmente, ela já falou aí que se separou, já foi outro problema. Então, na vida das pessoas, problemas acontecem. Na minha, na sua, na da Michelle, na do Rodrigo, que está aqui, que perdeu 10 mil, que falou. Então, assim, na vida da gente, sempre vai acontecer um problema. Inclusive, eu ouvi essa frase de uma pessoa, o natural é acontecer problema. Quando as coisas dão certo, é que é diferente. Então, assim, não desista, meu amigo. Você está fazendo um negócio que você imaginou para a sua vida, é muito melhor você trabalhar com algo que você gosta e que você sabe fazer do que você trabalhar com alguma coisa que só está pensando no dinheiro. Em algum momento, você vai ficar infeliz, vai ficar insatisfeito. E o ruim disso é que você, quando for mudar com uma coisa que você gosta, você vai ter que começar lá de baixo. Esse é o problema. Se você é jovem, está nos ouvindo aí, a Michelle começou lá com seus 16, 17 anos pensando na zootecnia,
Se você está pensando aí, sei lá, em química quântica, em construir um foguete, vai, meu amigo. Vai construir sua porra do seu foguete. Vai fazer sua zootecnia. A mãe da Michelle falou, você vai trabalhar com bicho, minha filha. Você nunca pegou num bicho na sua vida. Não, é isso que eu quero. Eu, quando saí da empresa, trabalhava numa multinacional, tinha um bom salário, a empresa não tinha como continuar, a empresa fechou, eu tive que sair. Vou montar um restaurante. Minha mãe, você vai ser cozinheiro? É normal, é natural. As pessoas que estão aí por trás da gente, mãe, pai, irmão, tio, eles querem nos proteger disso que a gente está falando aqui agora. Essa trajetória toda da Michelle, que eu estou falando que ela falou com muito romantismo, não era todo mundo que iria aguentar. Era muita gente que estava, porra, eu queria ir a cavalo, então eu vou desistir, vou para outro canto. E ela não, foi continuando, descobriu outras paixões, muito provavelmente ainda tem uma paixãozinha no cavalo que ela vai encontrar de uma forma de encaixar na vida dela, mas gostou do que a vida foi proporcionando para ela e acredito eu, do jeito que ela fala aqui, que está muito feliz dando aula sobre galinha, sobre codorna, montando curso e etc. Falei besteira aqui? Nenhuma, é isso aí mesmo. Eu acho que essa forma de falar, de repente, é porque isso está muito, muito ligado a aprendizados. Assim. Eu acho que é melhor a gente ver nessa forma, né? Qualquer percalço, né? Normal, as dificuldades é o que você falou, assim, né? As dificuldades são normais, senão não é vida, né? Você vai ter tudo ali, né? Não é vida. Então, eu sempre tento tirar o melhor. Não é fácil, às vezes no momento você não consegue, de fato, né? Não foi todo momento que você tá feliz, tá bom, não deu certo, tá tudo bem, né? Mas me deu mais força, por exemplo, quando eu pensei em fazer né? Eu já estava com a ideia do doutorado, assim, sempre, depois do mestrado, nossa, gostei dessa área acadêmica de pesquisa e tal, eu quero levar isso para o produtor, eu quero pesquisar e levar. E aí eu coloquei assim na minha cabeça, eu falei, quando eu for tentar o doutorado, eu vou nos locais que tem codorna, né, que tem locais de pesquisa com codorna, para que eu possa fazer com codorna. Eu só vou entrar no doutorado se alguém falar assim para mim. O professor que estiver lá vai falar assim, não, eu aceito você trabalhar com codorna. Então, assim, me deu maturidade, sabe? Me deu condições assim, de escolher aquilo e ter forças para ir atrás, assim, daquilo que eu queria. Eu falei, bom, eu vou estudar a codorna, eu quero saber mais de codornas, eu quero, né, estudar mais isso. Então, acho que minha forma de fala, assim, é mais isso, porque eu consegui, pegando uns aprendizados aqui e ali, né? Caía, ralava o joelho, levanta, vamos embora. Mas isso é muito de criação, isso é muito de berço, parabéns sua mãe, parabéns seu pai, que direto ou indiretamente te transformaram também nessa pessoa, porque isso a gente aprende em casa, porque a vida vai bater na gente, mas a gente aprende em casa de forma indireta como suportar isso. Doutoranda na pesquisa com codorna, é isso? Fiz doutorado com codornas lá em Viçosa. Depois. Você já fez? Já fiz. Eu, na realidade, quando eu estava lá no Mato Grosso, não parei lá no Mato Grosso, né? Porque lá eu era professora substituta, sabe? Legal. Lá no IFMT, que era hoje é Instituto Federal também, né? Sei. E aí abriu um programa para professor efetivo de zootecnia em Rondônia. Aí, olha que doido, assim, que eu estava dando aula, eu fui imprimir umas provas numa sala e a impressora estava cuspindo papel, assim, sabe quando a impressora começa a imprimir um monte de coisa sem, né? E aí fui olhar os papéis, era um concurso, uma outra pessoa estava tentando um concurso, tentando um concurso lá, estava tentando lá na época, na área de agronomia. E a hora que ela mandou imprimir, isso imprimiu, assim, essas folhas imprimiram a mais do que ela gostaria, deu um problema lá na impressora de atolamento, sei lá, de papel, não sei o quê. Eu olhei e falei, gente, Colorado do Oeste. Sua fé em quê, minha querida? Eu tenho fé
Você diz aqui de Não, religião, é assim, você tem religião, acredita nos cosmos, na lua, porque alguém mandou isso aí para você. Eu não sei quem foi. Eu não sei se foi Deus, eu não sei se foi o sol. Alguém lhe mandou esse negócio aí. Sem dúvida, sem dúvida. Tem dedo de Deus aí, né, nessa questão, assim. Tem. Só faltou a impressora já mandar até o dinheiro da inscrição. Não é? Então, eu terminava a inscrição naquele dia. Então, eu estava indo em São Vicente, eu tinha que ir para Cuiabá, né? Que todos os dias voltava para Cuiabá, e pagar a inscrição naquele dia, fazer o pagamento da inscrição naquele dia, que era o último dia. Era para ir lá mesmo. Deus falou assim, vai lá, minha filha. Lá em Rondônia, aprender umas coisas, né? E aí foi para Rondônia. Passei em Rondônia, né? Na época eu estava também, eu e esse meu ex-marido, ele também passou, eram 2 vagas, e aí a gente foi conhecer Colorado Oeste, assim. Você e seu esposo na época, era 2 vagas e foi vocês 2 que passaram? Nós 2 passamos, eram 50 candidatos por vaga. Só que ele foi muito bem na prova escrita e eu fui muito bem na prova didática, que a primeira vez que eu dei aula com a sala lotada, assim, era uma prova, né? Você tinha que dar aula mesmo, a banca lá no fundo te olhando e a sala lotada de gente, assim, lembro que tinha para mais de 40 estudantes, assim, de todos os cursos que tinham lá, eles assistiam a aula e tal. Só que aí eu fui melhor nessa aula na didática e deu uma equilibrada. Deu uma equilibrada, assim. E na época nós dois tínhamos o mestrado já concluído. E tinha algumas pessoas que estavam ainda no mestrado, outras não tinham. Então esse foi um diferencial, assim, bem marcante, assim, para a gente ir à frente, porque o nosso currículo era mais, né, já tinham concluído o mestrado, já dava aula, já tinha uma carga horária de aula, porque já dava aula como substituto. Então, isso tudo foram pontos aí extras, né, vamos dizer assim, não extras, mas lá dentro do edital, computou pontos que a gente conseguiu passar, né? E aí ele ficou melhor na prova, na escrita, e eu na didática. Eu sei que a gente foi morar em Rondônia, assim, e foi uma experiência incrível. Tenho amigos de lá até hoje. Fiquei 3 anos lá. A característica do campo de Rondônia é parecida com o Mato Grosso. É boi, né? Bovino. Sim, a produção bovino. E o pomba também, sabe? No sul de Minas ali, o pomba mais ali é bacia leiteira. Né? É bem forte, assim. E engraçado que em Rondônia também, o Cone Sul de Rondônia, que eu morei, e lá era uma bacia leiteira também. Então, a bovinocultura é muito forte, assim. Muito forte. Então, onde eu chegava era meio estranho, assim, porque eu sempre, né, com as galinhas, com as codornas, tal, e o pessoal falou, nossa, mas o pessoal aqui gosta de boi. De boi? Legal. Mas é o desafio que é colocado para a gente e, pelo jeito, o desafio que foi aparecendo para você enfrentou todos. Aí, depois de Rondônia, você voltou. Isso, aí Rondônia, e aí começou a pesar um pouco a família, né? A família toda aqui no Sudeste, e muito longe, vinha uma vez por ano, e eu querendo fazer o doutorado também, e aí não tinha oportunidade, então conseguimos, nesse processo de expansão, de que deixaram de ser escolas agrotécnicas, Cefetes, para institutos federais, ampliou muito o número de vagas, né? Inclusive de ofertas de cursos, de demanda de professores. E aí, nesse movimento aí, foi 2008, setembro de 2008, eu consegui a transferência, a redistribuição, na realidade, para Rio Pomba. Então, fui para Minas. E aí todo mundo fala, mas você não quer ir para o Rio, você não quer ir para o Sul? Eu falei, não, gente, eu preciso estar num lugar mais perto. Qualquer lugar que seja mais perto, está ótimo. Né? Fazendo o que gosta e estando mais perto. Só que estando mais perto. Eu falei, aí todo mundo fala, mas é longe. Eu falei, longe é Rondônia. Longe é Rondônia. Assim, o norte do país eu conheço o Amazonas, conheço o Pará e conheço o Amapá.
né? De estar, não de morar, mas visitei, eu morava no Pará, eu conheço o Pará praticamente todo, de visitar interior e tudo, o Amapá eu conheço, Amazonas eu conheço. Eu não conheço Rondônia, tenho vontade de ir, Roraima e o Acre. São 3 lugares lá em cima que, se der sorte, em algum momento eu vou também. Tem saudade de lá? É boa a vida por lá? Muita limitação, né? Sim. Muita limitação. Sim. Não consegue de tudo, Sim. Mas o que se consegue com fartura. Eu acho que é mais ou menos isso. Sim, e especialmente nessa área de alimento, né? Comida, de agro, assim, lá é muito assim. Eu lembro que a gente, né? As confraternizações que a gente fazia, né, na minha casa, que sempre morei em casa, por ter cachorro e tudo, e fazer churrasco só de picanha, né? Porque assim, era R$5. Legal. Mandioca, né? Então, assim, o alimento lá existe uma fartura muito grande nesse aspecto. Isso. Em outros aspectos, né, mais industrializados, a gente tinha uma certa dificuldade. Hoje, muito menos, né? Mas na época tinha, sim. Então, essa questão, assim, produtos de higiene pessoal, tal, era tudo mais de custo e não vinha com frequência. Então, Isso. quando a gente falava que a gente tô indo para o Brasil, né? A gente fala assim, né, vou para o Brasil. A gente mexia assim, que vinha para o Rio, né? E visitava a família no Rio, São Paulo. Entendi. E aí, no Espírito Santo também. E aí a gente trazia, quando a gente passava em Cuiabá, antes, né? A gente veio de carro algumas vezes. E aí vinha, passava em Cuiabá, fazia um estoque de coisas assim e poder levar para lá e ficar tranquilos. E então, hoje, assim, hoje você está lotada aí em Minas. Eu estou lotada em Minas. E qual é a próxima viagem que está marcada? Ainda não tem não, né? Não, eu estou lotada em Minas, mas estou morando atualmente, no momento dessa pandemia, no Espírito Santo. No Espírito Santo, certo. Mas está dando aula. Está conseguindo dar aula? É virtual para esse pessoal que está em Minas? Tô dando aula. Tem uma galera em Minas, São Paulo, porque nossos estudantes não são só de Minas, né? Então cada um voltou para sua casa e você consegue. É interessante isso, né? A pandemia é terrível, mas conseguiu abrir. Se fosse, sei lá, 2 anos atrás, cada um vai para sua casa, eu vou dar aula na minha casa, seria algo louco de pensar. Mas hoje, com o advento das coisas que estão por aí, a gente está conseguindo fazer isso. Hoje, Michele, sim, aí você fez seu doutorado, terminou também, em Codornas. Sim, fiz o doutorado lá em Viçosa, Codornas. Aí eu fui bater na porta dos professores do MG, fui nas universidades ali, porque como eu já estava em Ubomba, né, eu queria que fosse algo perto ali, né, próximo ali do Instituto. E aí eu fui para as universidades, Federal de Viçosa, Federal de Minas Gerais, né, no Belo Horizonte e Lavras. E aí fui, né, tentar os processos seletivos, mas sempre botando assim, um projeto assim, eu falei, gente, eu quero trabalhar com Codorna, né? Legal. E até que eu acabei sendo aprovada e tal, e aí escolhi para Viçosa, pela proximidade lá com Iupomba, né, apesar de ter passado nas outras, mas eu falei, bom, vou para Viçosa. E foi fantástico, assim, trabalhei com Codornas, e né, que era a minha grande meta, assim, porque eu precisava aprender mais com Codornas, e aí fiz o doutorado lá e continuei ainda, né, no campus, em Iupomba, e no ano de 2019 que eu fui fazer o pós-doutorado em Lavras. Era um desafio, na realidade, em função da pandemia, eu não fui para fora do país, a ideia era essa, era para executar um projeto fora do país. Mas México? Não. Inicialmente era para Atlanta, nos Estados Unidos. E lá mas com Codorna? Lá era com galinha. Era com galinha, certo. Nutrição. Certo. Com galinha. Né? Qualidade de ovo, na realidade, que a gente estava com um projeto lá, estava aprovado e tudo, mas veio a pandemia e aí a gente teve que mudar de planos e eu acabei defendendo o pós-doutorado com Codornas. Mas assim, posicionamento de mercado, certo? O que eu gosto muito de falar para as pessoas que vão trabalhar através da internet
eu gosto de falar muito sobre posicionamento de mercado. Quando alguém me falar, professora Michelle, eu penso em ovo. Eu não penso em codorna. Por quê? Por quê? Porque eu falo muito de ovo. Eu sou, acho que assim como o meu professor que me incentivou a começar na avicultura, um defensor do ovo como um alimento mais nobre que nós temos, né? Só perdendo aí para o leite materno, em termos de aminoácidos, né? Em termos de proteína. Sim. Mas, assim, eu sou, de fato, uma defensora de ovos. Tem muitos vídeos relacionados à qualidade de ovos, a como tratar melhor as galinhas, a como dar um alimento adequado para elas, cuidar delas, para que elas possam nos conceder esse nobre alimento. Então, legal, de fato, legal. Não tem como fugir, assim, uma dica importante, viu? Vou lhe dar uma dica importante, bem rapidinho, para você anotar aí. O curso que você falou é de codorna, viu? Né? Isso. Começa a falar mais de codorna, mas viu? Tem outro curso. Isso, mas tem outro curso aí, tá? Tem outro curso vindo aí também. Não, então vamos falar. O que é que tá vindo por aí? Diz aí. Também deve sair para julho, na realidade, um curso do efeito da nutrição na qualidade dos ovos. Então, a gente vai abordar um curso com o pessoal da Academia da Avicultura. Certo, legal. Logo a gente está organizando, né, fazendo um escopozinho de como que a gente vai fazer para dividir os módulos e tal, mas já está adiantado aí nesse aspecto. Então, ovo codorna. Quando você pensar, quando você pensa no ovo, você pode pensar na codorna, que tem ovo de codorna. Legal. Se você quiser ajuda nos lançamentos, de entender como é que a internet funciona, é só mandar uma mensagem que a gente dá um jeito, viu? Agora, eu vou dar uma dica, vou tentar dar uma dica para você. Eu acho arriscado lançar os dois na mesma época, viu? Sim, não vai ser na mesma época, não. Um vai ser no inío de junho, quinzena de junho, o outro em julho ou agosto. Beleza. A princípio vai ser isso. É bom ter uma carteira, o que a gente chama de... Cara, o que a gente chama, eu esqueci o que é que chamava. De esteira de produtos. É importante ter uma esteira de produtos do que a gente sabe fazer, mas a gente precisa lançar ele com calma, cada um no seu momento, porque senão embola e a pessoa não entende exatamente o que a gente faz e aí complica. Então, assim, a partir de agora, começa a falar de codorna, porque o primeiro que vai ser lançado é a codorna, então começa a falar de codorna, viu? Porque senão o povo fica atrapalhado. E principalmente a pessoa vai dizer assim, não, mas não era de ovo? Eu queria o de ovo, mas você tá no de codorna. Aí até que você explique que o de ovo é depois, aí já era. Sim, aí vamos lá. Tem esse curso de codorna, que a gente vai falar desde o início, como é que cria codorna, tanto para botar ovo quanto para bater. É isso? Não, só para ovo. Só para ovo. Deixa preparado isso, desde o início mesmo. O que é codornicultura? Como é que eu faço para cuidar dessas codorninhas? Eu compro codorninha de um dia, eu compro a codorna já pronta para postura, igual tem para galinha. Certo, né? Legal. O que é galinha, o que é codorna, como legal. Que é tudo árido, o manejo é diferente. Então, desde o iniciozinho até fazer o processo de coleta de ovos e industrialização. E assim, no momento que for lançar, quando vocês estiverem preparados e for o melhor estrategicamente para vocês, eu quero que vocês venham aqui para conversar sobre codorna e a gente botar link na descrição aqui para o pessoal comprar esse curso de codorna. E depois tem o de ovo. O de ovo seria o quê? De galinha poedeira ou de ovo? Como é o negócio? Isso. Nutrição, o efeito da nutrição na qualidade do ovo. Isso não é como cria a galinha, é como alimenta a galinha para ela botar um bom ovo. Exato. Pronto. Exato. Então vamos. Curso nichado é a melhor coisa que tem. Porque você vai em cima, o cara vai em cima no que quer. Certo? E a gente vai fazer ele expandir aí e chegar num monte de gente. Michele, eu não vou agradecer ainda não. Eu estou vendo a Gislane aqui. Eu vou abrir o microfone enquanto a Gislane está aí ouvindo a gente, se quiser falar alguma coisa. O Rodrigo Neves entrou, saiu. A Lília entrou, saiu. E a conversa foi indo. Acho que eles queriam falar, mas eu precisava deixar a Michele falar primeiro, com certeza, né?
Daqui a pouco talvez eles voltem. Se a Gislane quiser falar alguma coisa, fala aí. Michele, eu vou fazer um bate-bola com você aqui, como a gente faz com algumas pessoas. Com algumas pessoas não, com todo mundo que veio aqui com a gente. Você vai escolher uma das respostas. Não precisa explicar por quê. Certo? Certo. Então vamos lá. Não ficou com medo não, né? Sentiu um certo temor na voz? Não. Ó, algumas são fáceis. Galinha ou codorna? Codorna. Capim é alimento de galinha? Sim. Ajuda na nutrição da galinha o capim? Não. Não. Legal. Só assim não? Só assim não? Não, pode ser. Só assim não. Deixa o povo pensar. Depois o povo vai lhe procurar aí para saber por que sim e depois por que não. Certo? Então não. Então sim, porque depende. Sim ou não, rapaz? Sim. Pronto. Então deixa sim. Não tem. Depois que ele procurar aí, vai descobrir por que sim e por que não. Aí eu quero saber de você o seguinte: quais são os próximos desafios seus aí? Já teve doutorado, pós-doutorado? Vai parar um pouquinho por aí? Ou porque tem essa viagem internacional que você quer fazer, tem que acabar aí a pandemia. Quais são os seus próximos planos aí? Eu sempre estudar. Eu acho que aprender sempre é um plano que tá bem evidente assim na minha proposta de vida, assim, profissional, é aprender. Eu acho que essa é a ideia, assim. A ideia da viagem internacional persiste, assim, eu concluí o pós-doutorado, né, porque o prazo era até o ano passado, então eu defendi tudo, fiz a conclusão. E a ideia de estudar não é nem pelo título, não, é mais para aprender mesmo, porque eu sou movida a desafios nesse sentido, de aprendizagem. Acho que foram tantos ao longo da minha vida que eu estou acostumada. Assim, não é agora que vai parar, né? Não, então tem PhD também agora, né? PhD para você, né? Sim. Então, pronto. Então a ideia de fazer viagem internacional, ou pelo menos ficar algum tempo no aprendizado mesmo em inglês e de experiências novas é um plano assim que persiste e começar a atuar mais nessa área no online aí que eu acabei, né, gostando disso. Na realidade, eu relutei um tempo, né, para criar o Instagram. Meus irmãos são publicitários, o outro jornalista, e sempre me incentivaram assim que eu criasse alguma coisa que eu pudesse falar para as pessoas e desmistificar várias questões, né? É sempre aquela história do ovo tem colesterol, frango tem hormônio. Isso, então tudo isso assim. E aí eu resolvi assim, antes da pandemia até, eu estava lá no pós-doutorado, falei, bom, vou criar um perfil e vou ver como que vai ser isso, né? Uma amiga me chamou que trabalha com nutrição de cães para falar sobre ovos na alimentação de cães e eu fui assim, bombardeada com perguntas e tal. Eu falei, gente, eu vou ter que criar um perfil para eu poder construir isso, né, de uma forma consiga responder as pessoas de uma forma mais eficiente. Legal, então, o meu plano para esse ano trabalhar nas minhas redes sociais, nos cursos, né? Estou aprendendo também dessa questão do curso. Muito obrigada pelas dicas, porque realmente é uma área nova para mim. Eu nunca atuei nisso. Assim. Isso para mim é um desafio que eu topei e estou gostando muito. E é bem capaz que vai ter um momento que você vai ter que decidir entre ficar em casa no online e continuar no físico, viu? Vai chegar esse momento. Sim. Mas eu não quero antecipar isso, não. Ainda vai chegar esse momento e com certeza você vai tirar de letra, porque pela sua trajetória aí, você já teve desafios que você passou por cima. Uma pergunta que eu sempre faço no final da conversa. O que é a vida no campo para você, Michele? Olha, a vida no campo
na realidade, é a vida, assim, de paz, de alimento, de saúde, natureza, de que tudo isso são conceitos que eu tenho harmonia, são palavras que me vêm à cabeça toda vez que eu penso numa vida no campo. Eu já tive a oportunidade de viver mais, né, sem ser numa cidade grande, e tive criação, produção, né, de ovos, tive galinha ornamental, e é isso que me remete, assim, toda vez que eu me lembro e que eu, né, coloco isso assim, a vida no campo, eu tenho essas palavras que vêm à minha cabeça. Então, ainda é um projeto de vida de retomar, né, uma produção, de ter um local para que eu possa fazer isso. Então, também é um projeto mais a longo prazo do que são esses agora. Mas vai conseguir realizar sim. Parece que a Gislane aqui conseguiu conectar. Gislane, quer falar alguma coisa? Oi, Sandro. Boa noite, Michele. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Gislane. Tudo ótimo. Escutar essa história de vida da Michele, tão enriquecedora, viajou tanto, meu Deus, que eu não consigo me imaginar fazendo isso que ela fez. Muito legal. Quer aproveitar para fazer uma pergunta para a Michele, Gislane? Olha, acho que pergunta não tem, mas já vou estar antenada nesse curso sobre nutrição de ovos. Como vocês sabem, aqui a gente trabalha com coirateira, né? É o nosso segundo plantel de Embrapa 51. Legal. Olha aí, Michele, já tem mais uma pessoa na fila aí. Muito bem-vinda, será muito bem-vinda para a gente trocar muita ideia. A Michele, eu não sei se ela linka mais no outro... acho que com o João do Cito Xavier, né? A gente já fez com ele lá como esse que o Sandro está fazendo, né, no Instagram. A gente já falou um pouco de agricultura, era meu início. Então, eu lembro que eu já vi você falando de lá, mas não conhecia a sua história. E hoje aqui, para mim, valeu super a pena, viu? Obrigada por compartilhar com a gente. Obrigada a vocês. Olha aí que legal. Obrigado, Gislane, por ter participado. Olha aí que legal, Michele. Acabei tirando a mocinha que ia falar. Eu lhe cortei, Gislane, diga. Eu acho que eu cortei ela, Michele. Boa noite, obrigada pela oportunidade. Obrigado, minha querida. E você, é dia 7, eu acho, né? Dia 7 eu estou aqui. Um beijo. Pode estar todo dia, que todo dia a gente está aqui. E aí, Michele, a gente ouvindo a conversa, as pessoas conhecem a gente ali como os super-heróis, né? O que diz, o que fazer, mas precisa entender que tem uma trajetória, precisa entender que a gente teve que passar por adversidades. E aí, é esse o intuito daqui. Eu tenho o intuito de ajudar pessoas, de fazer com que a pessoa tenha uma vida no campo, não necessariamente com galinha, que é meu nicho. Por isso que eu quero conversar com outras pessoas. As pessoas de galinha aí que me conhecem acabam vindo primeiro, mas já está marcado outras pessoas sobre outros assuntos. E a gente quer ajudar essas pessoas exatamente nisso. Não só ensinando alguma coisa que gere renda, mas assim, é possível. É possível. É possível. Só. Sim. Passou por adversidade, mas é possível. Estamos aqui, alguns com mais facilidade, outros nem tanto, mas estamos aqui e é possível. E a Michele ajudou a gente em mais um podcast aqui, e com certeza a Gislane já deu o depoimento dela aqui, e outras tantas pessoas que participaram aqui no bastidor do Instagram e vão ouvir essa conversa nossa, tanto no YouTube quanto nas plataformas. Com certeza isso vai ajudar e muito. Michele, era para eu falar lá no início, eu esqueci do nosso patrocinador, que é o Clube dos Produtores, que é um de nossos cursos, que é o curso da gente mais completo, e eu tiro um dinheirinho de lá e jogo para aqui, para poder eu estar aqui 1h30 conversando com a Michele e com tantas outras pessoas, e eu vou te dar um acesso gratuito ao Clube dos Produtores, vitalício para a vida inteira, com as atualizações que vem para o futuro. Eu vou mandar aí para você. Vou mandar para as outras pessoas ainda que já conversaram, porque eu preciso fazer um ajuste que realmente eu não tive tempo
para poder eu passar, para eu não passar da mesma forma que as pessoas que compram. Eu tenho que fazer um ajuste lá na plataforma que eu não tive tempo ainda, mas eu vou passar um acesso para você totalmente gratuito e vitalício do Clube dos Produtores, da Comunidade de Criadores Online, do curso de planejamento e de outros cursos que quem adquire com a gente o Clube dos Produtores, os outros cursos que a gente vai estar programando fazer, já vai receber no pacote. Gostou do presente? Muito, nossa, presentaço, muito, muito. Eu falei para você, eu gosto de estudar, eu gosto de saber, de me informar. Estou fazendo um curso de produção de ovos orgânicos, vou me enfiando. Nossa, o melhor presente. Muito, muito obrigada. Muito legal. Se tiver algum erro lá, você me fala, viu, para a gente corrigir. Se eu falar alguma besteira lá de galinha. Não, E eu quero, Michele, normalmente a gente passa o nosso patrocinador lá no início da nossa conversa, mas eu esqueci. Eu queria tanto ouvir você falar que eu esqueci. E aí eu quero te pedir uma coisa, porque esse podcast aqui também vai ter uma área de membros, com um valor bem pequenininho. Eu estou pensando em R$ 9,90, R$ 7,90 por mês, alguma coisa assim, para a pessoa estar dentro dessa área de membros, para poder participar das conversas aqui também com a gente, e também para ter uma iniciação e descobrir alguma coisa no campo que ajude a ele a gerar renda. Então, o Dornas vai fazer um pouquinho sobre... o Dornas se comprometeu com genética das aves, o Criatório Neves com geração de ovos galados, o Rancho LW com criação de ornamental. E eu queria que você fizesse 3 aulinhas exclusivas para essa área de membros, muito provavelmente nessa área de codorna, que seria uma iniciação até para a pessoa que quiser avançar aí para o seu curso. Queria saber se você topa fazer essas 3, 4 aulinhas para a gente colocar nessa área de membros, para a galera... Pô, eu entendi codorna, não dá para mim. Ou então, eu entendi codorna, dá para mim. Eu vou nessa aqui, vou até me aprofundar, vou entrar naquele curso lá. Dá para ser? Lógico, pode contar. A gente vai desmistificar um monte de coisa e falar umas coisinhas bem bacanas que quem não vai pensar assim, nossa, será que codorna é para mim? Vai pensar assim, não, codorna é para mim. Legal. Eu posso colocar codorna. Legal. Fazer algo que a pessoa já consiga dar um iniciozinho e quiser querendo se aprofundar, vamos se aprofundar. Michele, muito obrigado. Estamos aqui falando há 1h30. Eu acho que se a gente fosse bater mais papo aí, passava mais umas 2 horas falando, que eu tenho certeza que você tem muita coisa para falar. Eu quero marcar com você um dia para a gente falar só de codorna. Quero passar um dia para falar só de ovo. E quero também participar desses lançamentos que você tem de curso aí. Quero estar perto, antenado, para saber o que vai acontecer. E nesses momentos de lançamento aí, pode contar com a gente. Vem que a gente fala do curso aqui. 1h30 só falando de curso, para ver se o pessoal entra aí e gosta de codorna. Um grande abraço para você. E eu queria uma mensagem final aí para você, se foi legal para você. E uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente sobre a vida no campo, o que é que ele pode esperar e como a gente pode ajudar. Olha, primeiro agradecer muito, né, a oportunidade de falar um pouquinho, dividir um pouquinho da história, porque no caso, acaba que lá no Instagram a gente não tem esses momentos assim, então é muito legal fazer esse link aí, né, dessa trajetória. Então, te parabenizar também pelo projeto, muito legal, muito bacana. Assim, é só agradecer mesmo, assim, uma oportunidade de poder trazer essa trajetória e falar um pouquinho aí, né, dessa trajetória, como que eu fui parar aí na avicultura, na cotonicultura, né, nas codornas. Então, muito obrigada mesmo pelo presentaço Legal. que eu recebi aí do né? E assim, na realidade, fazer com que as pessoas se motivem, assim, né? Com as trajetórias, com os aprendizados. Não desistam, né? Eu acho que nós somos o que pensamos, né? Então, a gente tem muito
a crescer, a evoluir, e o campo nos concede isso, né? A interação com os animais, com a natureza, de uma forma geral, ela nos ensina muito. A natureza nos ensina demais, assim, ela é muito perfeita, né? Deus fez a situação, quando eu vou lá dar aula de incubação de codorna, né? De incubação artificial lá de choco das galinhas, você fala, tudo é muito perfeito, tudo é muito casado, muito, né, muito certo, assim. Então a natureza ensina muito pra gente. Então a vida no campo traz aprendizados e evoluções pra gente que a gente nem imagina, pode não se dar conta, mas amanhã, a hora que acordar, começa a observar o tanto que a gente aprende, o tanto que a gente sai melhor, né, sai mais forte de qualquer situação que a gente enfrente. Muito legal. Eu só queria dar 2 recados antes de terminar aqui. Tem um pessoal aqui nos bastidores do Instagram, já estou dentro do curso, já vou ficar no curso, já quero o curso de codorna, de ovo. Galera, @profa, que é profa, Michele, Michele, Mendonça, com CA no final, em vez de ser cedilha. Segue ela lá, vai lá no... Primeiro segue o perfil, depois vai nos inbox dela lá de mensagem. Só diz assim, ó, quero o curso, tô na fila. Não vai encher o saco dela, não. Quero o curso, tô na fila. Pronto. Que o dia que for o curso for começar a ser lançado, você que já mandou mensagem para ela, o próprio Instagram vai mandar para você. Aí, Michele, é um aprendizado de graça, viu? Tire o WhatsApp. Exato. Tire o WhatsApp do caminho. Quando você pedir, eu diz assim, ó, manda mensagem lá no Instagram. Porque quando você recebe muita mensagem no Instagram, o Instagram entende que você é mais relevante e passa a mostrar mais suas postagens. Essa é de graça, viu? Sim. Sim, eu uso direto, só o direct mesmo, porque eu não tenho um WhatsApp profissional, né? Legal. O WhatsApp é da família e tal, então, assim, eu não tenho jeito de conseguir passar isso para todo mundo. Então, o direct, todo dia eu entro lá e vou respondendo. Às vezes não consigo responder todo mundo no mesmo dia. Sim. Vai passar um tempo, mas eu respondo, não deixo ninguém sem resposta. Um dos aprendizados que eu tive hoje com a Michele, uma frasezinha que ela falou no meio do caminho, e eu quero passar para vocês hoje aqui no final. Busque sua identidade. Ela falou isso lá enquanto ela estava atrás do curso dela e se especializando. Busque sua identidade. Faça o que vai te divertir e, consequentemente, te gerar renda. Não adianta ir no caminho só pelo dinheiro, só por produção, só por fama. Você precisa fazer o que você gosta. Inclusive, falei isso no meio. Às vezes, você entra numa profissão que você não gosta, mas está ganhando dinheiro. Em algum momento vai ficar chato. Você vai querer sair desse meio e você vai ter que começar a fazer o que você gosta, mas lá atrás. Vai ter que começar do zero. Às vezes, isso é bem frustrante e é bem difícil, dependendo da condição de cada um. Michele, um grande abraço para você. Não vou te segurar mais. Conversamos aqui por quase 2 horas. Um beijo, que tudo dê certo. Até a próxima. E a gente vai marcar outras conversas. Tchau. Tchau. Obrigada, Sandra. Um grande abraço para todo mundo. Boa noite. Boa. E você que está aqui nos bastidores do Instagram, um grande abraço. Vamos encerrar aqui também. Eu acho que a conversa foi muito boa. Vai ficar gravada aqui. Daqui a pouco aí vocês assistem, beleza? Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Tchau. E você que ouve a gente nas plataformas digitais, você que está com a gente aí já há um tempo, um grande abraço para vocês. Links na descrição para você seguir a professora Michele, link na descrição para você entrar no Clube dos Produtores. Não sei se a área de membros ainda está disponível, mas dá uma olhada se a área de membros está disponível para você entrar na área de membros do podcast Sancap e até participar dos bate-papos quando for o caso. Beleza? Um grande abraço. Tchau.